que mais assusta quem tem um negócio é o risco de perder tudo do dia para a noite. E esse medo não é exagero, porque parece coisa rara até acontecer com você. O fato é que não existe marketing forte em um negócio vulnerável. Quais são as brechas digitais que ninguém percebe no dia a dia? Porque perfis são hackeados todos os dias, mesmo com senhas ditas como fortes. O que você deve fazer nos primeiros minutos depois de perder uma conta e, principalmente, como proteger sua empresa antes de passar pelo caos. Aqui é o Marcos Bonfim e por que será que as pessoas só lembram de segurança quando perdem a senha do Instagram? Aqui é Jefferson Leles e o que sua empresa faz para se proteger desse problema? E você está em mais um episódio do Funilcast, o podcast de marketing, comunicação e criatividade que trata o marketing de forma desenrolada, de forma raiz mesmo, porque a gente vive isso aqui todo dia. E hoje a gente vai tratar de um tema que todo mundo esquece até que o pepino realmente se instaura, né? Que é a questão da segurança de dados e como as empresas hoje estão vulneráveis a possíveis ataques hackers, vulnerável também à perda da sua conta em si, tá? Esse é um dilema que as pessoas, principalmente os profissionais que trabalham aí diretamente com clientes e contas, se passam diretamente todo dia, né? Então, vai ser um bate-papo focado em trazer algumas histórias que podem ajudar esses profissionais a evitar esse tipo de erro e pular essa fogueira, né, Jefferson? É isso aí, parceiro. Meu parceiro Marcos aqui, a gente vai entrar nesse bate-papo, que é um tema aqui que se a gente trazer esse assunto aqui, a gente passa aqui o dia todo falando sobre segurança, né? É um tema que está em alta, um tema bastante relevante e que as pessoas realmente só em última hora ali, quando tem a necessidade, é como se tivesse assim, tem um carro, precisei, Exato. Meu carro bateu, roubaram, pô, não tem um seguro. Então a mesma coisa é a segurança da informação, né? Então, quando a pessoa realmente tem a necessidade, poxa, cadê aquele backup? Cadê aquela senha que eu não coloquei? Cadê aquela segurança de 2 fatores? Segurança de 2 fatores que está em alta aí, a pessoa não aplica, né, nas suas informações, nas suas contas. Então, é altamente relevante você estar ouvindo, estar prestando atenção nesse tema aqui, porque você vai aprender aqui bastante informação e como proteger as suas contas, né? Exatamente. É a melhor forma de você se livrar de um erro é aprendendo com o erro dos outros, né? A gente presenciou alguns casos aqui que conseguimos, de fato, ajudar alguns dos nossos clientes que vieram com esse tipo de problema. E a gente quer abrir o olho, principalmente da galera que trabalha com conteúdo, assim, que trabalha com a gestão das redes, que estão propensos aí a serem invadidas ou atacadas. Vamos cuidar para que isso, de fato, não ocorra com você e que você não fique com uns tufos de cabelo branco depois de um problema como esse. Mas, se fosse dizer de um contexto para você, por que é um tema que parecia tão óbvio até se tornar uma necessidade? Porque as pessoas, para você, se esquecem dessa parte da segurança, Jeff? Hoje, os dados, eles estão muito dispersos, né? Antigamente, a gente tinha as informações salvas em papéis, guardavam em gavetas, em Verdade. armários, né? E com a tecnologia, esses dados começaram a ficar dispersos. Então, quando você faz um cadastro, por exemplo, um formulário, aqueles dados estão armazenados em um banco de dados, né? Mas será que esses dados estão seguros? Como é feito o tratamento desses dados? Quando você cria uma conta em um e-mail, em uma plataforma, a senha que você está colocando, será que é uma senha realmente segura? Então, hoje, algumas aplicações, alguns sites, algumas ferramentas já fazem a sugestão da aplicação de 2 fatores, já faz a aplicação da força da segurança da senha, mas nem todo mundo percebe ou nem todo mundo está preocupado com isso. Então, é altamente relevante que as pessoas comecem a ter bastante atenção já há um bom tempo, né? Só Sim. que quem ainda não faz isso, com certeza deve aplicar, porque a quantidade de hackers, a quantidade de pessoas que estão tentando Sim. roubar essas informações é muito grande. Então, é algo a ter realmente bastante atenção. E agora, com essas questões da IA também, né? Que ficou mais fácil você burlar
e você fazer o hackeamento social, que é de fato enrolar as pessoas para conseguir acesso, né? Você pode fazer hackeamento social. Hoje tem ferramentas que fazem essas verificações, ligando, checando, se fingindo passar por um profissional de algum tipo de empresa e pegar esses dados. E os dados geralmente eles estão cruzados, né? Às vezes a pessoa tem uma mesma senha para tudo. A senha que ele coloca lá no Gmail de 2014 é a senha que ele usa no Instagram da empresa sem autenticação de 2 fatores, né? Isso. Quando ele lembra a senha do Instagram, porque ele faz aquela senha ali, entra pelo celular e loga, não precisa ficar atualizando com tanta frequência, e a partir disso ele só se depara para tentar recuperar no máximo quando vai trocar de aparelho, Isso, certo? é algo assim, né? A pessoa vai dar conta, por exemplo, se a gente trouxer para uma conta, né, de uma rede social, no Instagram, quando a pessoa recebe o e-mail. Então, recebeu aquele e-mail, sua conta foi acessada, aí quando você olha de um país, né, e não tem nada a ver, que Sim, localização é essa? Você bate o desespero. Poxa, o que é que fazer? Aí você chega, tem um link lá que a ferramenta informa se não foi você que acessou. E aí, quando você clica no link, leva para uma página que são várias informações que são solicitadas, aí você fica perdido. O que é que eu faço? E aí? Aí que você tem que dar valor, né? A uma autenticação de 2 fatores. Ainda fala até mais. A autenticação de 2 fatores hoje, por SMS, né? Que muita gente já está aplicando, já está defasado. já. Né? Quem aplica por SMS está correndo até um risco, né? Então, as pessoas hoje, os hackers, né, as pessoas que estão mal intencionadas, já estão clonando, né, o número do celular pela operadora para estar fazendo o recebimento desse código de segurança. Sim, Então, é um tema assim que eu falo assim que está em alta, e sempre vai estar em alta, né, porque segurança da informação e segurança de dados, né, sim. é altamente relevante para qualquer pessoa, né, e qualquer empresa. Imagina, né, a gente falando de pessoas que, pô, você perder sua senha do seu Instagram já é uma coisa chata. Você tem suas fotos lá, seus amigos, suas conexões, as mensagens que estão lá, aquele histórico. Mas imagina você tá gerenciando a conta de uma empresa, que você lutou para chegar àqueles 8 mil seguidores, que é uma audiência cativa, às vezes que é uma audiência que de fato está conectada com você, está Segmentada. segmentada ali, tem acompanhado vocês, está crescendo o engajamento, o relacionamento que você construiu, e aí, numa segunda-feira de manhã, você não consegue acessar a sua conta. É bem complexo, né? E eu tô trazendo exatamente essa questão porque a gente vivenciou algumas vezes situações como essa de parceiros que chegaram aqui justamente com esse problema, né? A gente tem o caso aí de um colégio mesmo, não precisa citar nomes, que a gente, quando começou a trabalhar, eles já estavam sem acesso ao Instagram. E para recuperar esse acesso foi bem complicado porque não sabia quem tinha de fato criado a conta, não tinha acesso a essa conta. Ele já tinha de fato uma rede social que estava viva ali, que as pessoas estavam interagindo, que os pais Engajada. gostavam das publicações que eram feitas ali mostrando os seus filhos, né? Então, foi um momento ali bem delicado que, com uma dinâmica, uma atitude rápida nossa e algumas ações, a gente fez de fato essa recuperação. E aí você, no caso, principalmente se envolveu nessa recuperação. E como foi que você conseguiu fazer esse resgate, sendo que o próprio cliente em si não tinha acesso a esses dados, Jefferson? Na verdade, não tinha nada documentado, né? Que já é um problema da empresa ter todas as redes sociais, tudo que é criado de conta dentro de uma empresa não ter documentação. A importância de uma boa documentação vai evitar problemas futuros, porque se Sim. você tem aquilo ali documentado, vai ser necessário mudar para uma outra pessoa, uma outra agência, você tem aquilo documentado. Então não tinha nada documentado. Então não existia a senha, existia o e-mail, só que não funcionava, né? Então, quando a gente foi verificar, a conta, na verdade, ela tinha sido excluída. Hum. Só que quando acontece a exclusão, né?
essa conta ela fica em uma forma temporária. E aí a gente teve que entrar em contato, né, com a rede social, que já faz um tempinho e era até mais fácil de você conseguir esse contato. Sim. Então conseguimos esse contato, conseguimos novamente reativar essa conta e aí sim fazer toda a documentação. Então documentamos todas as redes sociais, documentamos todas as contas. Aqui na agência a gente tem a prática, né, de criar uma conta para cada projeto, justamente para centralizar. E essa conta que a gente cria, a gente já toma base de todos os princípios, né, de segurança da informação. Então, aplicamos toda a parte de segurança nas contas, documentamos para aí sim a gente iniciar o trabalho. Cada vez que eu pego algo assim que exige um trabalho de pesquisar, de estudar, de entender, eu consigo obter mais informações. Então foi bacana, gostei muito. Você gostou muito, mas o cliente ficou desesperado. Tem esse desespero, né? Mas a gente tem que, de certa forma, né, tranquilizar o cliente, porque a Claro, gente somos técnicos, somos a equipe qualificada para justamente estar verdade. ajudando o cliente nesse momento difícil, né? E se você não tem Jefferson na equipe para poder resgatar, fuçar e tentar entender a documentação da meta, melhor você então cumprir os requisitos básicos para que não passe por isso, né? Porque hoje já Isso. existiu uma mudança desse posicionamento da meta para esses resgates, né? Porque a gente teve um outro caso, por exemplo, que não foi tão fácil, né? Isso. Esse outro caso também que a gente teve foi assim, uma segunda-feira, quando a gente acordou, né? Sim. Foi recebendo e-mail de um acesso, né, indevido, né, em outro país. Esse de fato, na verdade, era um ataque, né? Isso. Então, como eu tenho também as contas registradas no meu celular, quando eu entrei, né, e foi uma conta recente, né, que justamente foi o cliente que criou e estava passando para a gente, e toda a documentação ficava com eles. A gente ainda ia documentar, aplicar todos os requisitos de segurança, era uma conta nova, não tinha sido aplicada só nas contas que a gente tinha criado ainda na agência. Sim. Então, quando recebi aquela mensagem, eu entrei logo em contato com o cliente. O cliente, não, já recebi aqui também. E aí, para resgatar foi problema, porque a gente não tem mais esse suporte, né, da Meta. Bem precário, na verdade, sinceramente falando, mas conseguiu resgatar esse acesso mediante, né, o processo jurídico, né? Então Sim. foi o próprio cliente, né, acionou a parte jurídica da Tínhamos tudo empresa. documentado, né? Todas as ações documentadas. Isso, já tinha tudo documentado, todos os contatos que a gente fez com a Meta, Sim. tudo registrado mesmo. Então eu fiz um relatório Um para o dossiê ali. cliente, um dossiê de tudo que foi feito, para que o advogado pudesse anexar, né, e realmente passar para a Meta, informando que todo o processo já tinha sido feito desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que a gente recebeu aquela notificação. Sim. Mas graças a Deus deu tudo certo, o cliente recuperou a conta. Depois de recuperar, aí passou os acessos para a gente aplicou todo o processo, né, de segurança. Isso talvez seja cultural, né? Do cuidado de tentar precaver, tentar antecipar problemas. Porque, assim, querendo ou não, a nossa vivência também vem do desenvolvimento, né? Da questão do desenvolvimento de sites, desenvolvimento web, desenvolvimento de intranet, extranet. Então, isso nos deu um arcabouço de habilidades focadas nesse quesito, né? Mas nem todo mundo passou por essa mesma trajetória. E não teve essa percepção da importância de poder realmente registrar essas informações, ter essa documentação, as pessoas que têm acesso à documentação, quem vai desenvolver isso na empresa, onde vão ser guardados, até porque se você documentar hoje online e não documentar num lugar adequado, você também corre risco, né? Da pessoa não só pegar aquela única senha, como pegar todo o resto do que você documentou e ter acesso. É como você falou, né? As pessoas só vão dar valor no último momento. Eu acho que segurança, ela deve ser aplicada desde o início que você cria qualquer conta, tem qualquer acesso, né, a uma ferramenta, a um aplicativo. Você tem que, além de seguir os princípios, né, básicos de criação de senhas, de aplicação de dois fatores, você tem que ter isso registrado. E como você falou, né?
perfeitamente, você tem que registrar ainda em um local que seja seguro. Sim. Né? Não adianta você colocar uma senha forte, eu salvei em um documento e você pegou, colocou lá no seu computador, né, essa documentação. E se seu computador for invadido? E se alguém acessar, né, sua informação? Às vezes você pode pegar o seu notebook, seu computador, levar para um conserto, né? Sim. E esses dados serem vazados, né? Como acontece, a gente vê aí direto, né? Dados sendo, informações sendo vazadas, e as pessoas, né, vão ter acesso a todas aquelas informações. Então é importante, eu acho que as pessoas devem, né, quem ainda não faz isso, deve aplicar de forma bastante rápida, porque a cada dia que passa, né, com o avanço da tecnologia, a questão da segurança tem que ser levada a sério, porque Sim. a galera não tá aí para brincar, não. A E galera, como tem muitas plataformas, né? Tem muitos softwarezinhos que você acaba colocando ali uma senha fácil, repetindo senhas. E nem todos esses softwares, esses sites, esses portais, de fato, têm a questão da segurança, né? Como já tivemos aí vazamentos, se eu não me engano, até de empresas grandes. E, se eu não me engano, teve vazamento do Duolingo, que eu recebi e-mail de atualização dos dados lá de acesso, porque isso, existia um vazamento, e se esses dados são os mesmos dados, a pessoa que faz esse vazamento, ela cruza com com outros canais, certeza. porque tende a repetir a senha para facilitar, se você não usa uma ferramenta de fato para você poder criar senhas diferentes e senhas fortes para cada um desses portais. Então, assim, você achou uma, né, que nem corda de caranguejo. Você puxou uma, vem 10 senhas, vem 10 lugares que é aquela mesma senha, né? Isso. Então, Marcos, essa questão de vazamento, realmente, como você falou, tem várias empresas. Até o próprio Google já teve vazamento, né? O Canvas teve Sim. vazamento. Então, se você, por exemplo, tem uma conta, né, em uma dessas aplicações, quando esses dados são vazados, né, que são milhares, né, milhões de dados vazados, essa lista ela fica disponível, né? Lá para a galera que faz a parte de hacker, né? Hackeamento, né? Deep Web e outras ferramentas lá e outros sites que ficam disponíveis. Aí as pessoas às vezes falam assim, poxa, mas foi vazado, mas até agora eu não tive problema nenhum. Mas aquelas informações elas ficam disponíveis lá, não quer dizer que você vai ser afetado naquele momento. Sim. Possa ser que seja afetado depois. Então as pessoas mal intencionadas utilizam de ferramentas, né? Para estar tentando acessar, né, essas informações. E muitas das vezes, né, o que é que acontece? A pessoa salva a informação, salva a senha, e aquela senha se repete em várias outras aplicações. E aí fica tudo, né, disponível. Então, a importância de você ter senhas seguras e diferentes para cada plataforma, para cada aplicativo, né, é importante. Né? É importante, porque se você teve um problema com aquela aplicação, você vai lá, reseta a senha e você já está protegida, né, de uma certa forma, né, daquela invasão daquela conta. Então, hoje existem, por exemplo, ferramentas, existem sites que você pode estar monitorando, né, seu e-mail. Sim. Eu mesmo monitoro o meu e-mail, então eu deixo ela salvo quando acontece algum vazamento de informação em algum aplicativo que o meu e-mail está cadastrado, eu recebo uma mensagem informando, olha, seus dados foram vazados em tal ferramenta. Então você já fica ligado, poxa, se foi vazado, então eu vou lá e troco. Ela troca. Troco essa senha e já fico protegido, né? Só que minhas senhas, claro que são todas diferentes, né? Eu utilizo aplicativos e depois a gente vai tratar aqui um pouco mais no final, para fazer com que torne mais difícil, né, o acesso a essas informações. Sobre a segurança ainda, saindo um pouco das questões das senhas, indo um pouco para a questão dos sites, quem hoje, porque assim, né, as agências hoje principalmente fazem um trabalho de desenvolvimento web, de criação de sites com algumas plataformas e tudo mais, mas eles ali às vezes não entendem algumas vulnerabilidades que algumas ferramentas, como o WordPress, como um gestor de conteúdo e tal, podem ter, né? Que tipo de ação hoje feita para poder gerar segurança também na questão dos websites? Pronto, hoje a gente tem várias aplicações que fazem, por exemplo, criptografia de dados. Então, os dados que são passados ali são cadastrados, em vez de serem salvas diretamente no banco de dados, elas são criptografadas. E aí, no momento que a aplicação vai acessar aqueles dados, existe uma chave, né, que faz a descriptografia para acessar a informação real.
Além disso, tem outras ferramentas que fazem o monitoramento desses dados, fazem o monitoramento de acesso, impede o acesso por força bruta, por exemplo, né, em um site. Existem várias aplicações, várias ferramentas que devem ser, eu não falo nem que podem ser, devem ser, eu acho que é obrigatório, né? E por isso que é bom você ter uma dinâmica, você ter uma forma de desenvolver e que possa estar aplicando esse quesito, né, tão relevante que é a segurança da informação. Então, Principalmente em caso de e-commerce, né? Porque, beleza, um site institucional. O cara ali troca as informações uma vez na vida e beleza. Ali, no máximo, ele mesmo vai entrar para o gestor de conteúdo para atualizar algo. Mas quando aquela pessoa cria um e-commerce que ele está lidando com dados de outras pessoas, que precisa de ter mais atenção ainda, né? Porque você está dizendo para as pessoas que você vai ter, de fato, cuidado com os dados dela para que ela possa comprar de você na plataforma. E no final, você tá com a plataforma vulnerável ali, de certa forma. Se você não tá cuidando, se você não tá aplicando os recursos de segurança, se você não estiver dando a devida manutenção àquela plataforma, né? isso, com certeza, né? A tecnologia, ela avança, né? Avança em larga escala, rapidamente. Então, quem desenvolve, quem tem aplicações, principalmente de e-commerce, tem que estar atualizado, né? Tem que manter sempre suas aplicações atualizadas, tem que estar implementando a cada dia, né, novas tecnologias para fazer com que aqueles dados fiquem mais seguros ainda. Às vezes, criptografia, às vezes nem está dando até resultado assim, tem que aplicar uma outra ferramenta, né, de proteção de dados. É isso, né? Sempre tem que estar se atualizando, não pode parar no tempo. Porque se você para no tempo, a galera que está lá do outro lado está se atualizando. Com certeza. E com a inteligência artificial aí vindo a todo vapor, isso está se tornando cada vez mais comum, cada vez mais fácil de tentar acessar ferramentas, roubar informação, né? Hoje você chega, recebe vários e-mails, né? Já estou vindo lá, saindo de site, vindo para e-mail, você recebe vários e-mails com links que são links de sites falsos. A galera está fazendo cópias idênticas, né, de sites justamente para roubar seus dados. Sim. Então você recebe hoje um Até o e-mail. site da Coelba, uma vez teve um caso desse, ou foi da Coelba que foi em Baza, que tinha um site idêntico para a pessoa poder emitir o boleto para poder pagar a conta. E assim, passou-se um bom tempo, né? Até que eles de fato se movimentaram e fizeram ali a substituição. Mas aí o cara baixava, como as contas de. Eu acredito que tenha sido em Baza, porque como as contas de água de muitos moradores são parecidas, porque tá ali naquela cota básica de esgoto e tal, são parecidas, então dá pra enrolar, né? Tipo, você geralmente ali, digamos que naquela época eram uns R$58, e esses R$58 tinha muitas casas que eram 58, porque era a taxa de esgoto, era o mínimo, então a pessoa chegava lá, imprimia um boleto, pagava e descobria que, na verdade, tinha entrado uma cópia exata do site da concessionária, né? Tem várias, são várias formas, como eu te falei, né? Segurança da informação, e falar segurança é um tema bem amplo, né? Você consegue ir para várias áreas, né? A gente já teve cliente, né? Tem clientes, na verdade, da gente aqui, que já passou por um problema de pagar um boleto que foi clonado. Sim. Né? E um valor consideravelmente alto, né? Então, um boleto idêntico, com o nome da empresa, que era a pagadora, tudo certinho, só que o código de barras ali foi clonado, foi errado. E aí a pessoa pagou e caiu no banco, do banco já foi para... O golpista já foi aproveita a retirado oportunidade. rapidamente. Então, e se você olhar, rapaz, é tanta coisa que aparece aí na internet, tanta falcatrua, tanta forma de... que a galera tem um pensamento assim, que eu fico assim, pô, se o brasileiro, se as pessoas utilizassem a mente dele para fazer coisas boas, como faz, para fazer coisas ruins, né? Sim. Rapaz, a gente tava em outro nível. Tinha um monte de startup aí top, né? Rapaz, tinha unicórnio. É isso, pô. E a galera cria, você percebe assim, cria um site, clona um site idêntico com logo, com as cores, ainda chega na URL, muda às vezes um O, coloca um 0. A pessoa às vezes se passa na correria do dia a dia, né? Hoje a gente não tem muito tempo para estar às vezes prestando atenção. Eu sou muito atencioso a isso, mas tem muita gente que não presta atenção ali e aí acessou um site ali idêntico, né? Coloca seus dados ali, a informação ali, aquilo está sendo captado e quando a pessoa vai se tocar já caiu um golpe.
Pois é. Então é bem preocupante isso. E o que é que a gente pode fazer, então, a partir disso, para poder, de fato, prevenir, primeiramente? Queria ter dois momentos, pelo menos. O que vai prevenir e o que é que o cara que aconteceu de, infelizmente, ter, por exemplo, seu canal aí, seu Instagram invadido, hackeado, para provavelmente um resgate, coisa do tipo. O que é que ele pode fazer? Primeiro, para evitar, e depois, quais seriam as estratégias para tentar recuperar, por exemplo, uma conta? Pronto, assim, eu falando de forma geral, né? E você deve, quando você vai criar uma conta, em primeiro lugar, utilizar uma senha forte. Quando eu falo de senha forte, são senha que tenha caracteres com letras maiúsculas, minúsculas, caracteres Especiais, quando possível, né? especiais, asterisco, exclamação, que seja no mínimo com 15 caracteres, né? 15 para cima. 20, se tiver 20, melhor ainda, porque a maioria das plataformas até limitam, né? Algumas Sim. limitam 16, mas se não tiver limite, coloque 20, 25. Ah, Jefferson, mas como é que eu vou pegar essa senha? Eu vou ficar anotando senha? Não. Aí vem uma segunda etapa, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Então, primeira etapa, coloque uma senha que realmente nem você sabe qual é a senha. Você vai no gerador, pesquisa na internet, né? Gerador de senha. Então vai aparecer lá, você coloca a quantidade de caracteres, gerou a senha, colocou uma senha difícil, né? Massa, já tem uma senha ali registrada, uma senha forte. Como é que eu faço para guardar, armazenar essa senha para ter o acesso depois, né? Com facilidade. Eu vou escrever? Não, não precisa. Existem aplicativos que você hoje pode baixar, né, no seu celular, que eles têm o papel de salvar o seu login e sua senha e deixar registrado. E essas ferramentas, elas fazem justamente a criptografia de todas essas informações, criptografia de alto desempenho, né? Alta segurança, fazendo com que aqueles dados dificilmente sejam acessados por um hacker. Então, a partir desse momento, quando você for entrar naquela aplicação novamente, o próprio aplicativo vai dizer, opa, você já tem um login e senha desse serviço aqui. Você quer que eu preencha? Quando você clicar em sim, ele preenche o seu login e sua senha. Então, você não precisou armazenar essa senha, né, na cabeça, nem anotar. Sim. Está ali no aplicativo, né? Mas não só isso basta, né? Com o avanço da tecnologia e também a quantidade de acessos indevidos que estão ocorrendo, né? Tanto na web, online, né? Eu falo online no geral. Você tem que aplicar uma nova camada de segurança. Que camada é essa, né? É a autenticação de 2 fatores. Então, a autenticação de 2 fatores serve para quê? Caso aquela senha seja acessada, caso aquela senha seja roubada por um hacker, ele tente acessar, vai para uma segunda camada de segurança, que é a autenticação de 2 fatores. E aí você tem vários tipos de autenticação de 2 fatores. Antigamente era a autenticação de 2 fatores por SMS. Você Sim. cadastrava o seu celular, você recebia no seu celular um SMS com um código de 6 dígitos ou de 8, e aquele código você colocava e passava dessa segunda etapa de segurança e acessava a sua aplicação. Só que a galera, né, tá sendo mais esperta. Então, o que é que eles estão fazendo? Clonando o celular, clonando o número de celulares. Então, a recomendação hoje de autenticação de 2 fatores não é mais utilizar SMS. SMS está ultrapassado. Então, se você ainda tem uma conta hoje que você utiliza a autenticação de 2 fatores por SMS, pode ir lá e remova, e você vai utilizar agora outros tipos de autenticação. Uma das autenticações, né, utilizadas hoje é por aplicativo. Então, existe também um segundo aplicativo que você pode estar instalando no seu celular, que ele vai gerar esse código de 6 dígitos, né, com base no seu login, nos seus dados de acesso que você cadastrou e com base também no horário. Então, são números aleatórios, que aí a pessoa que roubou sua senha, ele não vai ter acesso a esse código, porque esse Sim. código ele muda, expira, né? A cada 60 segundos ali ele está mudando, está gerando um novo código. Entendeu? É como se fosse um token de banco, né, que existe, eu acho que existe ainda, que ele gera aquele tokenzinho, né, com código, com a codificação. Então, você coloca aquele código, aí você vai ter acesso. Além disso, né, se você quiser ter mais segurança nas suas contas, você pode estar aplicando, salvando os códigos de backup.
que são esses códigos de backup? Quando você cria a autenticação de 2 fatores, ele te dá a opção de você salvar 6 a 9, tem plataformas que são 12 códigos, de 8 dígitos ou de 6 dígitos. Aqueles códigos, eles são gerados em um arquivo PDF, TXT. Você salva aqueles códigos ali em um local também seguro. Caso você perca seu celular, né? Você não tenha mais acesso àquele aplicativo de 2 fatores, você tem esse código de backup. Então, isso também eu acho que é bastante interessante, porque eu já peguei pessoas que foram roubadas, né, tiveram seu aplicativo roubado, o aplicativo estava conectado, né, com aquele celular e a pessoa não tinha mais acesso. Então, se você tem esse código, né, esse código de backup que ele disponibiliza, você pega um código daquele, você disse que não quer acessar com os 2 fatores do aplicativo, diz uma outra opção, ali vai pedir, então informe o código de backup. Você vai lá, pega um daqueles códigos de backup, insere, e aí você vai ter acesso, né, à sua plataforma. E aí, uma vez você tendo acesso à sua plataforma, você pode ir lá e reconfigurar a autenticação de 2 fatores no seu novo celular. Eu falo assim, sempre falo para as pessoas, segurança você tem que colocar em primeiro lugar. Claro. Né? Tem ferramentas, por exemplo, que você pode estar instalando no Windows. Eu utilizo ela, que você cria um cofre, cria uma pasta, e ele gera um cofre com uma senha. Você cria uma senha. Para você acessar aquela pasta, você tem que colocar uma senha. Depois que você colocou os seus dados lá, colocou um arquivo, colocou qualquer informação, você vai nesse aplicativo e manda ele bloquear a pasta. Então ninguém tem acesso a essa pasta, porque você sabe que também tem esses acessos, né, roubo de dados por computador, né? Acesso remoto, né? Os ransomware, né? Então eles roubam essas informações que até, né, deu uma queda, né? Mas teve um tempo aí que estavam sendo roubadas essas informações de desktop, de computadores, principalmente de empresa, né? Quando invadia um computador de uma empresa, aquilo se alastrava por dentro da empresa, roubava informações e as empresas começavam a receber e-mails, não tem os seus dados, sequestrei seus dados, você tem que depositar não sei quantos bitcoins, né? Moeda que eles utilizam, bitcoins, e aí você entrava num desespero, e teve muitos casos de muitas empresas que pagaram para ter essas informações de volta, né? Retornar essas informações. Então, segurança para mim sempre será necessário. Você aplica 2 fatores, vários tipos de autenticação de 2 fatores, senha, sempre que você puder aplicar. Eu falo a mesma coisa de backup, né? Backup, que também é uma forma de você ter segurança, né, das suas informações. Então, você ter backups, você ter autenticação de 2 fatores, senhas seguras, isso daí é altamente relevante. E quem ainda não aplicou, aplique, porque a tendência é que você futuramente seja invadido se você não estiver aplicando algumas dessas informações. Inclusive, tem até aplicativos hoje que está tornando obrigatório a autenticação de 2 fatores. Sim, vários, né? Quando você acessa, ele já está pedindo lá, você tem que aplicar a autenticação de 2 fatores, senão você não consegue acessar na próxima vez. Então, você falou que segurança aí é fundamental, né? Mas fundamental também é a pessoa que está assistindo esse vídeo curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo, né? Porque de fato é o que vai permitir com que a gente crie conteúdos, episódios mais completos, mais densos, e que provavelmente muita gente que trabalha com marketing digital, que cria conteúdo para marketing digital, não fala, né? Não fala dessa parte densa, dessa parte profunda e tão importante que é a segurança de dados, né? É isso aí, né? Tem que curtir esse canal porque é um tema bastante interessante, né? Eu vou até me comprometer a criar depois alguns vídeos, sim, né, para o pessoal, para estar aplicando essa autenticação de 2 fatores, como baixar um aplicativo, utilizar um serviço de segurança, né, de senhas. Vou criar esses vídeos separadamente para que a pessoa que está assistindo esse episódio aí possa aplicar. Eu tenho também um arquivo bastante interessante de segurança, e depois eu compartilho, né? Você vai compartilhar aí na descrição, né? Para a galera que ainda não aplicou esse serviço de segurança, aplique. E aproveitando, me lembrei de uma coisa também, né? também, né? Se sua agência, se seu parceiro não tiver essa questão, esse posicionamento em relação à segurança, pergunte para ele, né? O que é que ele tem feito para que seus dados, sua conta, suas redes sociais, seu site seja mais seguro. Isso, eu me lembrei de uma coisa também importante, que a galera hoje está clonando muito celular, né? Muito número de celular. Então, existe uma forma, né, que é a aplicação de PIN no chip.
Então, se a pessoa tentar clonar o seu número de celular, quando ela tentar acessar, logo no início vai pedir um PIN, que você que vai gerar, você que vai ter cadastrado, para acessar aquele chip. Então, se a pessoa não tem um PIN, ela não consegue acessar seu número. Exato. Então, é altamente interessante, né? Quem ainda não aplicou o PIN de segurança no chip, aplique, né? Aplique porque você já vai estar protegendo o seu número aí, dessa galera que está clonando, né? Que está virando moda agora, clonar chip de celular para ter acesso à conta de Instagram. Muitas das contas dos Instagrams aí estão sendo acessadas, roubadas por conta de clonagem de Quem não já chip. viu seu influenciador aí favorito passar por um perrengue com isso, né? Tem, Recentemente tá tem. acontecendo Eu muito. posso citar aqui Thiago Tesma. Thiago Tesma teve esse problema, né? Grande Thiago Tesma aí, que eu acompanho. Ele teve justamente a conta dele invadida. E o material, inclusive, que eu tenho, né? Que eu acesso, que eu acessei e que apliquei, foi criado por Thiago Tesma e o irmão dele, né, que também trabalha com essa parte de tecnologia e segurança. Então, ele compartilhou com o grupo, né, o qual participo lá do Conversão Extrema, e fiz a aplicação de todo o serviço de segurança, né, Bacana. no meu dispositivo e também nas contas. Show de bola. Então a gente tem um episódio, correto, Jefferson? Com certeza, né, um episódio bacana, um episódio Batráquio. tranquilo, né, de conversar, e se a gente quiser continuar aqui, a gente vai até altas horas aqui conversando sobre segurança, porque é algo muito, muito bacana mesmo, interessante. Então, mais uma vez, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Toda semana tem conteúdos como esse que vão ajudar na sua dinâmica, no seu dia a dia e nas suas ações de marketing e comunicação. Forte abraço e até o próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que a gente vai estar à disposição para responder, e vou gravar, como eu falei, nesse material, esse conteúdo, e disponibilizar para que vocês possam aplicar não só na sua conta pessoal e também dentro da sua organização, né, esse serviço de segurança. E se você ainda não tem, né, está com dificuldade, tem a nossa agência, né, a Brasil Digital, que pode estar ajudando vocês nesse processo. Valeu, até a próxima.